Muito boa tarde para você aí de casa. Tá no ar mais um Ligado no Esporte ao vivo para todo mundo que acompanha o SBT Interior. Sabadão também é dia de você conferir muita informação aqui no programa. Tá quase no fim. Os paulistas vão se preparando para os últimos jogos da temporada. Neste fim de semana tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e cada equipe quer alguma coisa. O São Paulo, o título, o Corinthians, a Libertadores, o Palmeiras fugir do rebaixamento e o Santos que o ano termine logo. Clima relax. Na contramão do agito de sábado, você vai conhecer um esporte pouco praticado aqui na região, o stand-up paddle. Amor ao esporte. Esse médico é tão apaixonado pelo futebol que adivinha o que ele fez? Lançou um livro. Mesmo sem ter relação um com o outro, esse amor não vai acabar. Sabadão de você ficar em casa e curtir o Ligado no Esporte. É isso aí, chegamos à 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Faltam 5 para acabar a competição, por isso os times aqui do estado correm para atingir os objetivos. O Santos enfrenta o Cruzeiro na Vila Belmiro às 5 da tarde e tenta somar o maior número de pontos possíveis, já que a vaga na Libertadores é praticamente impossível. No mesmo horário, o Corinthians vai até Salvador para jogar contra o Bahia. Dependendo dos resultados aí, o Timão pode voltar ao G4 já nessa rodada. Mais tarde, às 7h30 da noite, é a vez do clássico. São Paulo e Palmeiras se enfrentam no jogo conhecido como Choque Rei. E depois de ver os jogos, como será que São Paulo e Palmeiras se preparam para o clássico? Nesse campeonato, as duas equipes buscam objetivos diferentes, mas mesmo assim a rivalidade não diminuiu. Na verdade, até aumentou, já que os dois clubes travaram duelos fora de campo. São dois dos clubes mais importantes aqui do estado, mas atualmente são dois momentos completamente diferentes. Mesmo sendo vizinhos nos locais onde treinam, a fase está muito boa para um e péssima para o outro. Sem contar alguns fatores que apimentaram essa relação entre São Paulo e Palmeiras nos últimos meses. Todo mundo se lembra daquele bafafá que foi a transferência de Allan Kardec. O atacante fez de tudo para renovar com o Verdão, mas os dirigentes negociaram até demais e acabaram irritando o cara. No fim de tudo, ele terminou vestindo a camisa do rival. Declarações da direção dos dois times aumentaram o clima chato e só para piorar, o São Paulo pretende dar outro bote. O tricolor quer o meia Wesley, que não renova com o Verdão. Em todo caso, são apenas especulações, porque amanhã é jogo de verdade e cada um entra em campo para consolidar um objetivo. O São Paulo perdeu uma chance de ouro no meio de semana quando ficou só no empate com o Internacional. A diferença para o Cruzeiro poderia cair para 2 pontos, mas no fim de tudo, o tricolor acabou deixando essa diferença para 4 e com um jogo a mais ainda por cima. Em relação ao time que entra em campo, o técnico Muricy Ramalho vai poder escalar Alexandre Pato. O atacante ficou mais de 2 semanas se recuperando de um problema na coxa, mas agora está à disposição do treinador. Outro que tem um retorno quase certo é Rafael Tolói. Já Paulo Henrique Ganso não treinou nesta sexta-feira e vai ser dúvida. O camisa 10 foi o jogador que mais atuou com o tricolor na temporada. Caso ele não jogue, Muricy deve manter Allan Kardec e Luiz Fabiano no ataque e voltar Michel Bastos para o meio. Aí, Reinaldo entra na lateral esquerda. Já o Palmeiras ainda vive uma situação delicada no Campeonato Brasileiro. O time tem 39 pontos e está em 14º colocado com uma diferença de 5 pontos para a zona de rebaixamento. Ou seja, a equipe precisa da vitória para se desgarrar dessa parte de baixo da tabela. Sobre a escalação, surgiu a possibilidade de Valdívia voltar da seleção para entrar em campo no Clássico, mas essa chance está descartada. Dorival Júnior deve escalar Mazinho no lugar do camisa 10. Já Leandro e Cristaldo continuam fora. E mesmo vivendo momentos diferentes, vai ser um jogão com certeza. Vamos ver então como Santos e Corinthians se preparam para a rodada.
O Santos vai para o jogo contra o Cruzeiro com alguns desfalques e mesmo sem mais objetivos no campeonato, a equipe vai atrás da vitória. O técnico Anderson Moreira não vai poder contar com nada menos que 4 atletas do time titular. Começando pela zaga, David Braz com dores nas costas e Edu Dracena suspenso estão fora da partida. No meio-campo, Arouca está com a garganta inflamada. Ele vai ser reavaliado neste sábado, mas é quase certo que o volante não vai jogar. Já no ataque, Geovânio segue fora com um problema na coxa. Em compensação, o treinador ganhou 2 retornos, Robinho e Thiago Ribeiro. O primeiro vai ser titular, enquanto o outro deve ser opção no banco de reservas. No Corinthians, o técnico Mano Menezes tem problemas para escalar a equipe, principalmente no ataque. O comandante não conta com o único cara que realmente está jogando no timão, Guerreiro. O peruano está com a seleção nacional, assim como Romero, que defende a Paraguaia. Desse jeito, o treinador vai ter que se contentar em escalar Malcom e Luciano. Mais atrás, Elias está suspenso e o machucado Anderson Martins estão fora dessa partida. Pois é, ainda em relação ao Corinthians, né, vai ser difícil jogar sem um Guerreiro. Toda vez que o Corinthians jogou sem o Guerreiro, acabou não convencendo, né? Você vai conhecer agora um médico de Araçatuba que é doido por futebol e até escreveu um livro sobre o assunto. As arquibancadas de madeira ficavam lotadas. Não pode haver botafoguense que, ao se lembrar, não sinta uma saudade danada. A história contada emociona. A escravidão já acabou faz tempo, eu não me conformo com isso. Parece que a CBF agora, a FIFA, aliás, a FIFA, está proibindo essa corja de empresários de trabalhar no mercado do futebol. A camisa deixa claro qual é o time do coração. A paixão pelo futebol fez Geraldo deixar cada sentimento registrado nas mais de 200 páginas do livro Do Mundo da Bola. Tem histórias curtas e tem histórias longas, como a história do Garrincha, do Leônidas, do Zizinho, do Pelé, do Canhoteiro, assim, de craques tão grandes que não cabem em poucas linhas. Geraldo é médico pediatra, mas o futebol veio antes do diploma. Por isso, ele sempre conseguiu conciliar as duas coisas. Na década de 70, foi presidente da AIA, Associação Esportiva Araçatuba. Se por conta da profissão não dava para jogar bola, ele tinha que participar do futebol de algum jeito. É uma parte muito importante da minha vida, porque eu amo futebol, eu vejo futebol quase todo dia, leio sobre futebol todo dia e quando não tem jogos assim de certames brasileiros, eu vejo futebol internacional. O amor pelo futebol foi transmitido para o filho Fernando, que adotou o mesmo time do pai. Ser São Paulino, ou pelo menos gostar muito de futebol, já virou uma herança de família. Desde pequeno eu gosto muito de futebol e o São Paulo tinha um time que jogava bonito, assim, né? Apesar de ser criança, você entendia um pouco, então... E foi, assim, uma paixão mesmo. Até hoje eu sou... Pena que eu moro longe de São Paulo, senão eu tava todo jogo, eu tava no Morumbi. Mas eu acompanho todos os jogos, acompanho o time, leio bastante, me interesso, sou sócio. Minha filhinha já grita São Paulo já. Igual a maioria dos garotos, quando era criança, Geraldo tinha o sonho de ser jogador de futebol. Mas a vida tomou outro rumo e agora resta saber se ele seria tão bom jogador quanto é médico hoje. São duas coisas tão diferentes, né? O jogador de futebol tem a sua fase na juventude, no máximo até os 30 anos, para ter assim, uma performance de respeito, né? E o médico, eu posso trabalhar até quase na hora da morte. Eu já tenho 72 anos, trabalho com a mesma disposição de há 30, 40 anos atrás e não sei quando é que eu vou parar. Agora o futebol é uma coisa limitada. Muito legal a história do seu Geraldo, né? Parabéns pra ele. Vamos falar de luta agora. O brasileiro Fabrício Verdun entra no octógono hoje pelo UFC 180, que vai ser realizado no México. Ele vai enfrentar o neozelandês Mark Hunt, valendo o título interino dos pesos pesados. Fabrício iria enfrentar o atual campeão, que é o Caim Velasquez, mas por causa de uma lesão, o mexicano acabou ficando de fora da disputa. Agora tem intervalo rápido. No próximo bloco você vai conhecer um esporte que é pouco praticado aqui na região. Eu tô falando de stand-up paddle. Não sai daí!